aí o Jurandir Freire Costa, no livro dele, no prefácio, né, que ele faz ao livro da Neuza, ele fala de uma perversão branca, né, que é esse fetiche, esse fato, que é um feito, né? Por exemplo, a gente, na nossa sociedade, é um fato que o ideal é branco, mas a gente esquece que esse fato é um feito, foi feito, e é constantemente refeito, é uma produção que é constantemente reproduzida. Então, o fetiche da brancura, né? O branco é a perfeição, o branco é a pureza. É por isso que nesse lugar onde a brancura é o ideal de perfeição, tudo aquilo que é negro, né, inclusive o significante negro, é o escuro, é o sombrio, é o mal, é o ruim, é o feio, né? A brancura é a luz, né, é a perfeição, é o divino. E o escuro é a maldade. Agora, isso é curioso, né? Quem é maldoso? Quem é assassino? São os negros ou são os brancos? Foram os negros que foram na Europa escravizar os brancos? Ou foram os brancos que foram na África escravizar os negros? Quem é que açoitava os negros diariamente? Quem é que estuprava as mulheres negras? Quem é que matou milhões e milhões, escravizou milhões de seres humanos? Foram os brancos ou foram os negros? Foram os brancos. Então, quem é violento é a cultura branca. No entanto, como esse ideal do eu de perfeição é um ideal do eu branco, greco-romano, cristão, europeu, colonial, e o branco internaliza esse ideal, ele então tende a recalcar, a partir do seu próprio narcisismo, ele tende a recalcar tudo aquilo que não é eu. Então ele tende a não se identificar com nada que aquilo que é negativo. E o que é... E aquilo que o branco não se identifica, ele tende a projetar no outro. Então aquilo que o branco rejeita em si, ele projeta no outro. O que é aquilo que o branco recalca em si e projeta no outro? Aquilo que a psicanálise fala tanto, né? Sexualidade e agressividade. Pulsão de vida e pulsão de morte. A sexualidade e a agressividade. Então, essa cultura greco-romana cristã, sobretudo, branca, recalca profundamente a agressividade e a sexualidade. Os brancos cristãos europeus recalcam a sexualidade e a agressividade para melhor praticá-la. Para praticá-la sem reconhecê-la. Né? E o que eles fazem com a sua sexualidade e agressividade? Eles projetam no outro. É por isso que os corpos negros, ao longo dos séculos e até hoje, eles são objetificados pelo grande outro branco como seres devassos, lascivos, né? Com uma sexualidade exacerbada e com uma agressividade exacerbada também. Então, os corpos negros, eles são corpos devassos, do ponto de vista sexual, perigosos do ponto de vista sexual, e perigosos do ponto de vista da agressividade. São corpos agressivos, que têm propensão à criminalidade, né? Daí a desculpa do sujeito branco que não reconhece a sua sexualidade e agressividade projeta isso no negro, e a desculpa dele para racializar, para violentar os corpos negros. Então, uma das dimensões da objetificação dos negros tem a ver com isso, né? A projeção da sexualidade. São corpos que são animalizados, porque eles são tornados simplesmente corpos sexuais, objetos sexuais, ou objetos de violência. Quem fala isso é o Frantz Fanon, né? Que é um autor negro da Martinica, psiquiatra, né? Que também se influenciou muito pela psicanálise, que morreu muito cedo, morreu muito jovem, né? Com 36 anos, mas que escreveu 2 livros fundamentais, né? Que é Os Condenados da Terra, que fala um pouco sobre a violência colonial e a guerra na Argélia, né? Contra os franceses, né? Pela libertação da Argélia, uma violência dos colonizados contra os colonizadores para se libertarem. E um outro livro que é fundamental sobre essa questão da psicanálise, da clínica e as questões raciais, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas. Então, o Frantz Fanon, ele fala isso, né? De que na Martinica, que é uma ilha, um país de colonização francesa, ele aprendeu francês, ele falava francês, como nós falamos o português. A cultura dele na escola era a cultura francesa, ele lia os autores franceses, logo ele se considerava francês. Até que ele foi fazer medicina, fazer doutorado em Paris, na França. E lá ele se descobriu que ele não era francês. Lá ele se descobriu um negro. E ele conta isso, né? Andando na rua, uma criança aponta para ele e diz: "Olha, mãe, um negro". E aí ele viu o caráter da objetificação dos corpos negros, né? E aí ele descobriu que ele não era francês, que ele era um negro.
Então, Francis Fanon fala disso, né? Dessas fantasias que os brancos têm de que os negros são devassos, ou que eles têm uma sexualidade mais intensa do que os brancos, ou que eles são mais agressivos que os brancos. Mas isso é uma fantasia dos brancos, porque os brancos recalcam a sua sexualidade e agressividade para melhor projetarem nos corpos negros. Isso nos acompanha até hoje, né? O estigma de que os negros são perigosos, né? Ver um negro na rua, as pessoas têm medo, medo de ser assaltado, medo de ser violentado, medo de ser agredido. E o medo e a atração também paradoxal pelos corpos negros, né? Mas é uma atração paradoxal, porque é uma atração sexual onde o corpo do homem e da mulher negra serve apenas para satisfazer desejos, mas não para casar, companheirismo, nada disso. É apenas para ser objetificado sexualmente. É uma projeção do branco, daquilo que ele recalca assim, ele projeta nos corpos negros. Então é uma perversão, né? Ou seja, o negro, a negra são fetiches dos brancos. Se a brancura é esse fetiche social, ao mesmo tempo a brancura cria, obviamente, o contrário, o sombrio, o negro. E a negritude se torna, então, aquilo que se torna o atrator de tudo aquilo que a brancura recalca. Tudo aquilo que a brancura recalca, a negritude atrai. Ou a brancura projeta sobre os corpos negros. Então, é uma estrutura perversa, do ponto de vista psicanalítico. É uma perversão branca, como Jurandir Freire Costa chama atenção no prefácio do livro da Nilza. Essa perversão, a gente sabe que na psicanálise a estrutura da perversão é a denegação. O Lacan fala isso, né? Que tem 3 respostas à castração. A castração, que é aquela dinâmica que acontece na infância, entre os 12 aos 5 anos de idade, onde a criança toma um dos progenitores. Está atrapalhando muito, pessoal, esse barulho? Ou dá para me escutar? Não, dá para escutar de boa. Tem um barulho, alguém resolveu ligar uma furadeira aqui. Então, segundo a psicanálise, segundo Freud, né, a criança vive o complexo de castração entre os 2 aos 5 anos de idade. O que é o complexo de castração? A criança ama por exemplo, a criança, o menino, né, em geral, ama a mãe como objeto de desejo e sabe que o pai é um rival para a posse desse objeto materno. Então, essa triangulação, onde um corpo da mãe é objetificado como objeto de desejo e a criança, então, tem o outro corpo do pai como rival, imagem rival. Então, o que a criança quer? Eliminar esse rival. Só que a criança não tem condições de eliminar esse rival, porque a criança é fraca ainda, do ponto de vista do real, biologicamente incompleta. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que renunciar ao objeto, ela renuncia à mãe. Então, a criança, para preservar o seu narcisismo, na medida que a luta contra o pai é impossível, ela vai perder, ela vai ser castrada. Então, a criança renuncia à posse do objeto materno para preservar o seu narcisismo. Então, isso é a castração. Você perde o objeto que você amava para ficar com seu eu narcísico. Então, em nome do narcisismo, você renuncia ao amor objetal. Isso permite com que a criança depois vá para a escola, se identifique com outras pessoas, ame outras pessoas, ou seja, tenha outros amores objetais. Saia daquele círculo familiar, dissolva esse complexo de Édipo e possa vivenciar mais livremente o seu sujeito, o seu desejo na sociedade, a sua subjetividade, o seu desejo na sociedade. Bom, mas tem 3 respostas a isso, vai dizer o Lacan. Então, essa problemática da castração tem 3 respostas. Uma é a resposta neurótica, que é isso que acontece, né? A criança esquece, recalca que um dia ela amou a mãe como objeto de desejo e odiou o pai como rival, esquece a sua sexualidade dirigida à mãe e a sua agressividade dirigida ao pai, para poder vivenciar melhor isso na sociedade. Então, ela vai amar e odiar outras pessoas, esquecendo que primordialmente ela amou a mãe e odiou o pai. É o recalque. Eu esqueço para melhor vivenciar isso. Uma outra resposta é a denegação, que é a resposta da perversão. A denegação não recalca a lei, essa lei que implica renunciar ao objeto e vivenciar o seu desejo no mundo, com outras pessoas. Ou seja, o perverso, ele reconhece que existe a lei, mas ele finge que a lei não existe. Então, a fórmula da perversão é: eu sei, mas mesmo assim, essa é a fórmula da perversão. Eu sei que existe a lei, mas mesmo assim, então viverei como se a lei não existisse. Então, o perverso finge, né, denega que a lei não existe, mesmo sabendo que a lei existe, e ele inventa a sua própria lei. É por isso que o Lacan diz que o perverso é uma versão do pai.
A palavra em francês perversion é homófona de per, pai, version, versão do pai. Então, o perverso, ele cria uma versão do pai. O exemplo que Lacan dá é o Marquês de Sade, que renuncia ao ideal do Deus cristão bom para inventar o seu próprio Deus mau, para praticar todas as violências possíveis, né? Então, ele cria um cristianismo às avessas. Então, isso é o perverso. Ele reconhece a lei, mas quer criar a sua própria lei. Mas, no fundo, essa é só uma versão do pai. Uma versão da neurose. E a outra coisa, a terceira solução diante da castração, que é a psicose. Que é você não internalizar a lei, porque o neurótico ele esquece porque ele internaliza a lei. Você não internalizar a lei. E esse significante da lei, que é o nome do pai, ele fica perdido no meio dos outros significantes. E logo o sujeito não consegue amarrar a sua subjetividade num formato padronizado como todos os outros. Então ele vai ter que se amarrar de maneira singular, via delírio. E o delírio vai implicar que você se amarre, se organize, se singularize de uma maneira muito singular. E por isso a sua dificuldade de viver no laço social, que é predominantemente neurótico. Então todas as vicissitudes da psicose, na medida que o psicótico não internaliza a lei. Bom, então o que é o racismo, né? Então eu falei aqui que o racismo ele produz um efeito psicotizante nos negros, né? E de fato é assim. Mas ao mesmo tempo, esse ideal do eu branco, ele é bem neurótico. Mas ele se manifesta, né, de maneira perversa. De que sentido? O racismo ele cria um laço social perverso. Não só pelo esse fetiche da brancura, como diz o Jurandir Freire Costa, né, a partir do livro da Neuza, mas também porque ele denega a racialização. Então, é o racismo brasileiro, né? Isso é bem típico do Brasil. Talvez nos Estados Unidos seja diferente. Acho que nos Estados Unidos não se denega o racismo, não. Acho que todo mundo lá entende que racismo existe. Mas no Brasil, não, né? No Brasil, a gente finge que racismo não existe. É a perversão. Eu sei, mas mesmo assim. Então, nós sabemos que o racismo existe no Brasil, mas mesmo assim eu finjo que isso não existe. Finjo que tenho amigos negros, né? O que todo mundo diz, tem amigos negros. É claro, mas assim, você tem amigos e parentes negros. Todo mundo no Brasil é um pouco negro. Mas é muito claro que o laço social tem uma relação dissimétrica com os brancos e negros. Então, qual é a fórmula do racismo brasileiro? A fórmula da denegação, da perversão brasileira? Eu diria que tem duas fórmulas do racismo brasileiro ou da denegação brasileira. É que eu sei que a primeira fórmula seria: eu sei que existe racismo, mas penso, ajo e falo como se ele não existisse. Então, esse é o mais difundido, né? Todo mundo sabe que existe, mas a gente nem fala, nem procura pensar no racismo e tenta agir como se não existisse. Mas isso faz com que ele funcione muito bem, né? Então, é uma fórmula da denegação. Eu sei que existe, mas penso, ajo e falo como se não existisse. Ou então a segunda fórmula, que é: eu sei que o negro é humano como eu, mas quando me convém, eu o diminuo. Então, é isso que acontece cotidianamente na vida dos negros e negras. É o que acontece nesse exemplo da Neuza, né? Então, as pessoas sabem, né, que o negro é humano como os brancos. Mas aí, quando uma mulher negra entra numa loja que vende objeto de arte, ela é tratada de uma maneira diferente. Então, quando me convém, eu diminuo o negro. Então, esse é o problema da ascensão social do negro. Conforme o negro tenta subir na hierarquia social, baseada na classe, no lugar social, no dinheiro, né, enfim, conforme ele ascende socialmente, mais difícil é a subida. Mas ele é desconsiderado. Então é isso, o negro, quando é conveniente para os brancos, o branco trata o negro como igual. Quando não é conveniente, ele destrata o negro. Então, essa minha amiga, Anice Everton, né, que é psicanalista aqui no Maranhão, né, ela trabalha, se eu não me engano, no Tribunal de Justiça, né? Eu acho que no Tribunal de Justiça, ou no Ministério da Fazenda, não sei. Ela é funcionária pública e tem um cargo importante, ela é chefe lá no setor dela. Na sala onde ela trabalha, ela tem uma subordinada, que é uma mulher branca. É uma mulher mais jovem e branca. Então, toda vez que entram na sala dela para procurar chefe, sempre se dirigem à mulher branca. Aí a mulher branca diz: olha, não é ela aqui. É uma mulher negra retinta. Então, é isso. Então, quando o negro sobe socialmente, o tempo todo vão mostrar para ele e para ela que ele não está no lugar correto.
Então, quando convém, as pessoas diminuem os negros. Eu já vivenciei muito isso, né, na minha vida acadêmica, e muitos colegas negros e negras que são acadêmicos, que cresceram na vida acadêmica, mestrado, doutorado, psicanalistas negros, que são pouquíssimos no Brasil, infelizmente. A gente vê isso, né? Assim, como é que, quando é conveniente para os brancos, os negros são muito, muito criticados. Muito, muito criticados. Mas jamais dizem que é por causa que é pessoa negra, né? Então, esse significante negro é recalcado nessa hora. Então, hoje em dia tem se falado muito de afroconveniência, né? Dizer assim, para uma pessoa negra, quando é conveniente, ela se identifica como negro ou negra. Mas também, o mais importante é a afroconveniência dos brancos, né? Que quando é conveniente para os brancos destratar, recusar, invisibilizar uma pessoa negra, eles fazem isso, de maneira muito precisa. Então, os negros vão sofrendo essa violência cotidiana, né? Até aí, alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? Algum comentário, alguma contribuição? Eu tenho. Pode falar. Essa questão ela mexe muito comigo, na verdade, esse texto ele mexeu um bocado comigo. Tu estava falando de perversão, né? E aí, assim, lembrando até mesmo dos textos que tu já trouxe, quando tu falou da mais-valia, do mais de gozar, né? Me veio essa questão de que, assim, o negro enquanto objeto, é isso? Foi aí ou foi aqui? Acho que é o barulho daqui. Tá. Deixa eu tirar o áudio aqui. Quando a gente fala, né, dessa perversão do negro enquanto objeto sexual, é como se ele perdesse o valor simbólico dele, né? Porque, assim, na perversão é muito isso. Eu sei que o simbólico existe, ele tá aí, mas ele não se aplica a mim. O que tá aí no mundo serve apenas para que eu goze. Então, assim, o corpo negro hipersexualizado ele perde o seu valor simbólico e passa a ter valor apenas de gozo, né? Ele serve para o gozo do branco, e não esse valor simbólico, como tu fala, de um compromisso, serve para... É uma atração, né, paradoxal, porque há essa atração, mas não há esse desejo na hora, de casamento, ou essas coisas do tipo, entendeu? Então, assim, é uma... De troca, né? O outro não é Exatamente, reconhecido como sujeito, é reconhecido como objeto. Ele é usado. exatamente. Não é aquela relação que o Lacan fala de que eu desejo o desejo do outro. Não, eu não desejo o desejo do outro. Eu só desejo o meu próprio desejo e eu quero objetificar o outro. É isso mesmo. Então é isso, é uma estrutura perversa, né? Mais alguma coisa, pessoal? Só o Marcos está falando aí, eu quero escutar os demais também. Inclusive, né, os brancos e brancas, porque o racismo, pessoal, passa por todos nós, tá? Então é isso, os negros, como a Neuza mostra, também são racistas porque eles internalizam o racismo. Mas, obviamente, como eles são negros, né, são objetificados, eles sofrem de uma outra forma, né? O racismo que muitas vezes eles internalizam, até praticam e reproduzem. Então a questão racial é uma questão para todos, negros e brancos. Sim, Ronaldo. Então, o texto também me mexeu bastante, assim, principalmente quando ele vai falar de dor, né, dor versus prazer e desprazer, e aí o quanto que isso é, sei lá, um sofrimento que, né, que quem tá, né, dentro dessa estrutura deve, é dolorido, né, porque é o tempo todo essa violência interna, né, como você trouxe aí, né, ou seja, o tempo todo a pessoa voltar a violência contra o seu próprio corpo, ou seja, ela não descobrir esse corpo, né? Ela não sentir prazer com o seu corpo, ela o tempo todo está buscando um ideal de corpo, né, que não é o seu, né, ou seja, meio que, sei lá, a pessoa meio que se mutilando, né, mutilando, para ter o nariz afilado, né, um nariz fino, a questão do cabelo, questões cirúrgicas, assim, eu vejo muito essa violência, né, que essas pessoas, elas também se submetem, né, para estar dentro buscar esse ideal que é branco, né. Então, e quanto que essa dor, ela tira essa questão essa centralidade do prazer, né, se não me engano, porque fica na borda, nessa questão do prazer, né, que a centralidade é sempre essa defesa, né, porque a dor, ela é sempre assim, que nem dor física, né, ou seja, você se volta para o tempo todo jogar essa energia para tentar aliviar aquilo ali, aquele sofrimento. E aí você não consegue pensar em prazer, ou seja, você não consegue criar, você não consegue
E aí me traz muito essa questão da criatividade, né, no prefácio, ou seja, você não consegue construir nada que seja seu, né, singular, porque você precisa meio que se descobrir, né, e não o tempo todo se podando, ou realmente, como eu acabei de falar aqui, né, o tempo todo buscar esse ideal, né, de corpo, de personalidade, né, e aí eu trago até um exemplo de acho que é de um pintor, não sei, que o tempo todo, quando ele vai construir esse espaço, né, ele é colocado, primeiro ele é considerado negro, aí depois ele é considerado pintor, uma pessoa que não tem cor, né, ou seja, é o tempo todo entrando nesse jogo, né, ou seja, não tendo a sua singularidade respeitada, mas sempre deixando para que o outro diga quem ele é, né, uma coisa que ele até coloca no texto, que eu achei bem interessante, né, tem diversas formas que a pessoa pode reagir com isso, né, ou ela delega para esse outro para dizer o que ela é, ou ela meio que entra nessa questão desse desligamento desse social, né, como uma forma de tentar se descobrir, né, uma coisa assim, pelo que eu entendi. Então, quanto que isso é terrível, né, então, eu estou agora pensando sobre isso, né, principalmente quando ele vai falar de dor, porque realmente é bem complicado, né, e aí quando a pessoa ela quer se posicionar, né, nesses espaços, né, politicamente, acaba que a gente percebe, né, que às vezes até o discurso dela às vezes não é considerado, né, como se ela estivesse gritando, como se fosse agressiva, né, e justamente ele vai trazer não, que é uma questão de justiça mesmo, ou seja, uma coisa que é de direito mesmo, deles ocuparem um espaço de ter isso realmente reconhecido, a sua singularidade, né, a questão da sua identidade. Então, para mim, ficou muito forte isso, principalmente quando ele vai falar desse impulso irracional, né, muitas das vezes a pessoa não reconhece como negra. Então, acaba que esse impulso irracional às vezes é mais forte e acaba que ela introjeta esse ideal branco, né? E, enfim, não reconhece que ele existe, né? Então, enfim, para não gerar mais sofrimento para ela, né? Como uma forma de, sei lá, tentar meio que sair um pouco de fuga, né? Uma rota de fuga. Sim. Essa dimensão que você falou da defesa é muito importante, né? Porque é isso, os negros e negras têm que se defender o tempo inteiro. Então, frequentemente, a gente escuta essas acusações, né? Quantas vezes eu já escutei essa acusação? Pessoal, eu faço análise há 19 anos. Já passei por vários analistas. Inclusive, curiosamente, minha primeira analista era uma mulher negra retinta, em Belo Horizonte, a Marisa. Né? Minha primeira analista, uma mulher negra. Né, atualmente faço análise com um homem branco. E é impressionante a dificuldade para escutar essa questão do racismo, assim. E escutar essa coisa que os negros vivem bastante. Olha que eu não tenho pele muito retinta, né? Imagina para um negro e negra de pele retinta, né? De como é que a gente tem o tempo todo que se defender. A defesa é uma coisa essencial, porque, veja, o racismo é uma cicatriz, ou melhor, não é uma cicatriz. O racismo é uma violência. Então, a gente falava da castração, né? A castração é literalmente uma cicatriz que todos nós carregamos. Todos nós carregamos, né? Então, é um corte simbólico, que nós carregamos na nossa subjetividade, no nosso psiquismo, e é esse corte que nos permite que a gente vá, então, se conectando com outras pessoas, se descolhe da mãe, se descolhe do núcleo familiar para se conectar com a sociedade. Então, é um corte necessário. Na verdade, que é um corte, tal como o cordão umbilical, ele vira uma cicatriz. Agora, o corte da castração entre as pessoas negras é uma ferida que não fecha, não cicatriza nunca. Por quê? Porque o tempo todo o negro é exposto a essa violência. Ou seja, se o negro ama um objeto de arte, como no exemplo da Neuza Santos Souza, se ela ama um objeto de arte, ela quer comprar o objeto de arte, o vendedor da loja, né, olha para ela, age com ela como se ela não pudesse, como se ela não devesse nem comprar, ela não deveria nem estar naquela loja, entendeu? Então, assim, vem um outro e questiona o narcisismo, essa dimensão que o Ronaldo falava, né? Do amor próprio, do amor ao seu próprio corpo, ao seu próprio ser. Então, o seu próprio ser, o seu narcisismo é o tempo todo questionado pelo outro. Você não pode estar aqui comprando um objeto de arte. Ou você não pode estar aqui na academia, ser doutor, ser pesquisador, ser intelectual negro. Como assim? Ser intelectual é ser branco. Como assim você quer ser intelectual negro? Né? Então, frequentemente, os negros escutam, eu já escutei, cansei de escutar essas coisas, né? Fulano é abusado, né? É interessante essa palavra abusado, né? Por que os negros que ascendem socialmente são considerados abusados?
Porque eles se colocam, simplesmente, nesses lugares, né? Se colocam, se afirmam, falam. Mas aí, eles, como o lugar é inadequado para os negros, então a subjetividade branco, grande outro branco, acha que o negro está sendo abusado nesse lugar. Mas veja, o significante abusado tem esse duplo significado, né? Ele soa também como aquele que sofre abuso. Então, de fato, os negros são abusados, particularmente aqueles que sobem na hierarquia social. Eles são abusados pelo outro. Os outros o tempo todo abusam, como no exemplo da Neuza, né? Ou como no exemplo da minha amiga Anícia, né? Que todos os dias, a pessoa que quando vai procurar chefe, que é ela, sempre se dirige para a mesa da subordinada dela, que é uma menina branca. Então, esse é o abuso que fazem com os negros. Então, veja, o tempo todo o narcisismo das pessoas negras é questionado. E logo, é como se os negros vivessem um processo de castração que nunca termina. Eles são castrados o tempo inteiro. Então, a castração, que para as pessoas brancas é uma cicatriz, para os negros é uma ferida aberta. Então, a violência racial é uma ferida aberta para os negros, que é constantemente reaberta. Bom, se é uma ferida aberta, o que acontece? Essa questão que o Ronaldo estava falando. Quando eu tenho uma ferida no corpo, se eu estou com uma ferida no joelho, por exemplo, o corpo inteiro se dirige para aquela parte do corpo para neutralizar a dor. Então, eu deixo de vivenciar as dimensões do prazer, as dimensões da alegria da vida, a dimensão da leveza, a dimensão de não ser apenas uma pessoa negra, ser um monte de coisas, né? É o que a Djamila Ribeiro, né, filósofa brasileira, sempre fala, né? Eu não sou apenas negra, ou não sou apenas mulher, sou muitas coisas. Às vezes eu só quero ir para um bar e tomar uma cerveja e ficar de boa com as minhas amigas, e conversar sobre bobagem, rir. Mas aí a sociedade inteira, né, fica agredindo o negro e quer que o negro, inclusive nessa questão da militância, né, que é o que a Djamila fala, né? Que é o tempo todo que a Djamila, que os militantes negros, que os intelectuais negros se posicionem, né? Frequentemente eu sou questionado com isso. Ah, Márcia, por que você não fala de questões raciais? Eu digo assim, mas, poxa, deixa de ser racista, né? Quer dizer que uma pessoa negra só pode falar de questões raciais? Quer dizer que uma pessoa negra não pode falar de filosofia, não pode falar de sociologia, não pode falar de psicanálise? O negro só pode falar de questões raciais? Então, você vê, é uma violência também racial, é também um racismo. Então, o negro ele tem que ficar sempre no seu lugar de negro, nem quando ele é intelectual, né? Então, a Djamila tem que falar o tempo todo de questões raciais. É uma ferida, né? Que a pessoa só pode ser aquilo, né? Então, o corpo inteiro vai na direção da ferida, para cicatrizá-la, mas não cicatriza. Daqui a pouco vem outro golpe, daqui a pouco vem outro golpe, daqui a pouco vem outro golpe, que nunca cicatriza. Então, fica aberto, né? Daí o aspecto psicotizante da subjetivação dos negros na nossa sociedade. Então, o tempo todo a imagem corporal do negro é fragmentada, agredida, o narcisismo é agredido, né? Dos negros, né? Então, eu diria que o complexo de castração dos negros e negras nunca passa. A angústia da castração é permanente. É por isso que os negros são sempre defensivos, é claro, eles têm que se defender. Se eles não se defenderem, como é que fica? Quantas vezes eu já escutei... Na verdade, particularmente um psicanalista que eu tive, branco, que o tempo todo ficava me dizendo isso, assim, Márcio, você é muito defensivo, né? Eu falava assim, olha, como é que eu não vou ser? Né? Como é que o negro e a negra no Brasil não será defensivo? Né? Sendo que os ataques, né, o questionamento está sempre aí, né? Então, é uma angústia de castração que não passa, é uma angústia permanente. Porque a angústia de castração, segundo a psicanálise, tem a ver com isso. É o medo que a criança tem de perder uma parte do seu corpo. Ou seja, a criança ama o seu corpo, é o narcisismo. Então, entre o conflito entre o narcisismo, o amor ao eu, e o amor objetal, o amor à mãe, a criança renuncia ao amor à mãe para preservar o seu narcisismo. Né? Então, é essa angústia de castração. Então, para os negros e negras, a angústia de castração nunca passa. Por quê? Porque ele não pode amar, por exemplo, os outros corpos livremente, não pode amar as pessoas negras, ou brancas, ou asiáticas, ou indígenas, não pode amar livremente os corpos, não pode amar a arte, não pode amar a filosofia, não pode amar os outros corpos, os seres, né? Não pode. Ele tem que ser racializado, tem que se colocar no seu lugar, tem que ser diminuído, né? Então, o narcisismo ele é diminuído dos negros, né? Por um ataque que vem do outro, e de alguém que ocupa o lugar desse grande outro branco. Então, uma angústia de castração permanente. Então, é como se cada pequeno outro ocupasse sempre esse lugar do grande outro branco, desse S1, que o Lacan chama de significante mestre. Bom, então, para concluir, pessoal, diante dessa violência permanente, constante, né, que gera, como vocês estão vendo, né, um problema sério para a saúde mental da população negra no Brasil,
Qual seria o caminho, né? Pensando psicanaliticamente, né? O caminho de solução dessa problemática. Eu diria que é um caminho duplo, que na verdade é o mesmo caminho para a psicanálise, que é o caminho da histeria, né? O Lacan, eu comentei para vocês em outra aula, né, no seminário 16, seminário 17, que são seminários onde o Lacan discute a política, que são lá por volta do ano de 68 na França. O Lacan diz que os militantes, o discurso militante é um discurso histérico. Por quê? Porque a histeria questiona o poder. Inclusive, a formalização que o Lacan faz do discurso da histeria é S barrado, que é o sujeito barrado, com a setinha direcionada ao S1, significante mestre. Então, a histérica sempre questiona o significante mestre. A histérica, o histérico sempre questionam, a histeria questiona sempre o lugar do poder, o lugar do saber. Foi assim que nasceu a psicanálise, né, com a histeria. A histérica, Ana O, questionou o Breuer, né, que era médico, dizia, cala tua boca, Breuer, agora quem fala sou eu. Então, a histérica cala o mestre, cala o médico, e diz, agora quem fala sou eu. A militância faz a mesma coisa. A militância cala o outro, o grande outro, o lugar do poder, o lugar do saber, e diz, agora quem fala sou eu, cala-te, agora quem fala sou eu. A mesma coisa a Dora, né, o grande caso inaugural dos casos clínicos de Freud, né? Dora se questionava com Freud de que ela estava no lugar de objeto. Ela era objetificada pelo seu pai e pelo Sr. K. Ela virou uma moeda de troca entre o Sr. K e o pai dela. E o próprio Freud objetificou ela. Porque o Freud não soube reconhecer que ela não queria nem o pai, nem o Sr. K. Ela queria um outro objeto, que era a Sra. K. Então, o próprio Freud objetificou Dora. O que Dora fez? Abandonou a análise. Né? Então, é isso que Ana O fez com Breuer. Cala-te. Agora quem fala sou eu. Deixa eu limpar a minha chaminé, deixa eu limpar a minha cabeça, que está suja, né, dessa misoginia entranhada nessa sociedade machista. Ou Dora, que abandona a análise de Freud, porque Freud não soube escutar e reconhecer o desejo dela, que era singular, e não o desejo que Freud projetou para ela, que ela deveria, por ser mulher, desejar o Sr. K, ou desejar ele próprio, Freud. Então, o lugar da militância é homólogo ao lugar da histeria, é o questionamento do significante mestre, é o questionamento do grande outro. Então, é um lugar de denúncia, ou como diz a Djamila Ribeiro no livro dela, sobre o lugar de fala, é ocupar um lugar de fala, ou seja, ter um corpo e ocupar esse corpo. A histeria ocupa o seu corpo, fala a partir do seu corpo, fala a partir do seu desejo, e a partir do seu corpo e do seu desejo, cortado, né, castrado pelo outro, que ele questiona o outro, que o questiona, que o castra, questiona o significante mestre. Né, o Lacan, inclusive, no final do seminário 11, né, ele diz o seguinte, que o desejo do psicanalista não é um desejo puro, mas é o desejo da diferença absoluta. O que é isso? O que significa que o desejo do analista é a diferença absoluta? Então, o analista deseja, segundo Lacan, no final do seminário 11, que o analisante se defronte com um significante mestre. E é diante desse significante mestre que o objetiva, que o analisante pode, então, questionar esse significante mestre e se reposicionar, tornar-se sujeito. Ou, nesse caso, né, tornar-se negro. Então, o caminho para isso é duplo. É como diz a Neuza nessa entrevista, que está aí o link para vocês. É fazer análise, no sentido de se posicionar, né, cuidar da sua saúde mental, de se posicionar como sujeito, diante desse racismo antigo, secular e que não passa, e diante desse racismo, dessa violência, temos que nos posicionar assim, não nos deixar ser objetificado pelo outro, falar em nome próprio, falar a partir do seu corpo, falar a partir do seu desejo, ou seja, ocupar um lugar de fala, que é seu, é o seu próprio corpo, é o seu próprio lugar social, é falar a partir do seu lugar de subalternidade, mas sem aceitá-lo, sem aceitar esse processo de subalternização, mas a falar a partir desse lugar. Então, o caminho de solução para isso é um lugar clínico, de cuidado com a sua própria saúde mental, mas também social, político, de militância, de crítica disso. Então, é o lugar da histeria e da militância. É o lugar de questionamento desse significante mestre. É o lugar do questionamento desse outro branco, desse grande outro branco, e desse racismo estrutural, né? Porque, como diz o Vladimir Safatli, né, pegando o último ensino do Lacan, né, sobre o conceito de ato analítico, o conceito de ato analítico, ele muda as regras do jogo, né, ele não parte da interpretação. Então, é necessário, né, criarmos uma outra forma de ato, que possa questionar esse significante mestre e mudar as regras do jogo. Questionar, mudar mesmo essa estrutura.
essa estrutura desse grande outro simbólico, né? Aliás, é onde o Lacan aponta na sua última clínica, né? O lugar onde o grande outro decai. Bom, pessoal, acho que é isso.